Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estou feliz por ter mais essa oportunidade de compartilhar uma palavra com todos e espero que o Senhor abençoe a sua vida e que o Espírito Santo se manifeste de uma maneira muito especial sobre você, revelando todo o seu amor e cuidado. Amém? Nesse vídeo, vamos ver um pouco sobre o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Mas antes de fazer a leitura, é importante a gente se lembrar de algumas coisas. No capítulo 13, vimos que o falso profeta fará uma imagem de adoração à besta e também uma marca, um sinal da besta que será implantado. O que isso significa? Quem não adorar a imagem da besta e não aceitar seu sinal será perseguido e até morto. E quem aceitar, quem render adoração à imagem e aceitar o sinal, será condenado, pois rejeitou a Deus e se submeteu totalmente ao engano. Será o momento em que realmente a nossa fé será colocada à prova. E este momento está muito perto de chegar. Por isso, hoje é o tempo da gente se converter de verdade a Cristo, entender o seu amor por nós e crer que nele nós seremos salvos. Não salvos nessa vida, como alcançando prosperidade e bem-estar, mas salvos dos nossos pecados e se tornando herdeiro do reino de Deus. A salvação é a vida eterna com Jesus Cristo no céu. E não existe nada mais maravilhoso do que isso. Apenas quando entendemos isso, a nossa fé é firmada e seremos capazes de resistir a todas as investidas do maligno contra a nossa vida. Mas viver um evangelho de faz de conta, de oba-oba, onde o que realmente queremos é um Deus que fica fazendo sinais e milagres, dizemos que vivemos para Deus, mas amamos mais o mundo do que a Deus e simplesmente tentamos encaixar Deus no nosso mundo, não existe mais tempo para isso. O tempo de ficar em cima do muro está acabando. Está na hora de tomar uma decisão verdadeira. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, que tira os nossos pecados e nos dá a vida eterna, ou continuar vivendo uma vida de religiosidade, orando a Deus apenas pelas coisas deste mundo, dizendo que acredita em Deus, até faz coisas para Deus, mas na verdade é tudo superficial e sem um verdadeiro propósito. A verdadeira fé é crer na salvação e viver em prol dela, olhar para os outros que ainda não conhecem a Cristo com compaixão e, à medida do possível, apresentar Jesus a elas, não de uma forma persuasiva, tentando empurrar a nossa fé para as pessoas, mas sim sendo um exemplo do amor de Deus por nós e anunciar a nossa fé para que mais pessoas se livrem da ira futura. Em outras palavras, se livrem do inferno. Por que eu comecei com essas palavras o capítulo 14? E neste capítulo começa dizendo que João vê os 144 mil selados por Deus, cantando um novo cântico, glorificando a Deus. Estes 144 mil selados, já falei sobre eles bastante em outro vídeo. Eles aparecem 3 vezes na Bíblia e representam o povo de Deus que estará na terra quando as trombetas começarem a tocar. Então, os 144 mil é um número simbólico representando todo aquele que aceitou a Jesus Cristo em sua vida e alcançou a salvação. Sei que essa passagem gera margens a várias teorias sobre quem realmente são estes 144 mil, mas quero dar ênfase aqui ao que Deus me mostrou. Já compartilhei isso no outro vídeo, mas vou repetir. Deus me mostrou em agosto de 2019 que era o momento onde Ele estava selando o seu povo. Então, o momento que estamos vivendo agora
hoje é abril de 2022, ele continua selando o seu povo e vai selar até que a última pessoa o aceite. Deus, pela sua onisciência, ele sabe quem será a última pessoa que irá aceitá-lo. E quando isso acontecer, a porta da graça será fechada. Isso significa que não haverá mais chance de salvação. Este selo de Deus é o agir do Espírito Santo em nossa vida, que nos transforma, que abre o nosso entendimento e nos convence da verdade. E afinal, qual é a verdade? Que todos nós somos pecadores, mas Cristo morreu por nossos pecados para nos perdoar. Quando nos arrependemos e aceitamos o perdão de Jesus, nascemos para uma nova vida, livre da condenação. Aqui um parênteses. Talvez você até tenha aceitado Jesus em sua vida, mas não consegue se arrepender ou não se sente perdoado. Eu quero ser ousado aqui e dizer algumas palavras. Feche seus olhos agora e olhe para Deus com um olhar espiritual e creia naquilo que o Espírito Santo vai colocar em seu coração. Jesus não morreu em vão. Ele morreu por amor a você. Ele não está te condenando, muito pelo contrário. Ele está dizendo: filho, creia no meu perdão e lance sobre mim a sua culpa. Não carregue mais isso, porque eu morri para pagar o preço pelo seu erro. Ele não pertence mais a você. Filho, saiba que eu ressuscitei e eu estou vivo e eu estou ao seu lado. Eu amo com amor eterno, com amor perfeito, sem julgamento. Apenas creia nisso. Viva uma vida longe do pecado por amor a mim e creia no perdão que te ofereço hoje. Amém? Voltando ao assunto de Apocalipse 14, quando a marca da besta for implantada, todo aquele que for selado por Deus será salvo e não receberá o sinal e nem vai adorar a imagem, porque o Espírito Santo vai revelar a verdade. Mas todo aquele que não o aceitou vai receber a marca, porque não terá nenhum discernimento espiritual. E como vimos em outro vídeo, é dito que o próprio Deus permitirá que isso aconteça. Então vai acontecer. O anticristo e o falso profeta vão enganar a todos que não são salvos e não haverá mais chance de ser. O momento que estamos vivendo hoje é esse. Deus está selando o seu povo. Deus está levantando a sua verdadeira igreja, que não são placas, não são denominações. A verdadeira igreja é todo aquele que recebe Jesus Cristo em seu coração de uma forma genuína. Deus está levantando os seus. E quando isso terminar, não sabemos quando isso vai acontecer, mas deve estar muito perto de terminar, porque foi isso que Deus, de certa forma, me mostrou. Ele disse que quando selar o último, as trombetas vão tocar, a ira de Deus será derramada sobre a terra. O povo de Deus, de alguma forma, será preservado, assim como foram os hebreus nas pragas do Egito. Mas será um tempo de angústia e incertezas. Precisamos estar preparados, com nossa fé fortalecida naquele que nos chamou e perseverar em nossa fé e na palavra de Deus até o fim. Quero aqui ler uma passagem que diz em Apocalipse 14, versículo 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui está falando dos 144 mil selados. É dito que eles não se contaminaram com mulheres e que são virgens. Isto é uma linguagem simbólica. Não está dizendo aqui que são apenas homens virgens que serão selados.
Se fosse assim, todo mundo que é casado não será selado. E pior ainda, dizer que as mulheres, de alguma forma, poderiam nos contaminar com relação sexual, sendo que essa relação mesmo foi criada por Deus. Isso seria um verdadeiro absurdo. O que a passagem está querendo dizer aqui, quando fala de mulher nas revelações de Apocalipse, significa igreja. Então, não se contaminar com mulher significa não se corromper com a igreja. Infelizmente, a igreja de Deus, digo como instituição agora, ela foi corrompida. E não digo apenas a religião mais popular que existe. Isso se aplica também às igrejas evangélicas. Infelizmente, em sua grande maioria, se corrompeu. Deixaram de apresentar a verdade de Deus e sucumbiram à modernidade, oferecendo às pessoas aquilo que elas querem. Palavras que agradam o ego, trazem um certo alívio momentâneo, mas que não têm poder para salvar. Não falam sobre a necessidade de um arrependimento real pelos pecados e não apresentam o céu. Quase nada se fala da volta de Jesus. Parece que nem querem que isso aconteça. Muitas denominações evangélicas corrompem a palavra de Deus. Não existe uma denominação certa. Não tem como dizer que uma igreja é totalmente certa. O que devemos é buscar por aquela que não tem medo de anunciar a verdade. Mas ainda que a gente não ache essa igreja, que sendo bem sincero, hoje em dia está até meio difícil de achar, nós devemos permanecer firmes naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus, saber os mandamentos de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida e não se corromper ao engano. Essa passagem fala disso, em não se corromper junto com as igrejas. Veremos isso mais claramente adiante, onde iremos ler sobre a prostituta, que é a igreja mãe, que se corrompeu totalmente, da onde virá o anticristo e falso profeta, e também das filhinhas que se corromperam junto, que são as demais igrejas que também negam os valores de Deus. Por isso, por fim, a passagem diz que são aqueles que foram comprados da terra, que não se achou engano em sua boca e que são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não existe nenhum humano perfeito, apenas Jesus foi, porque ele é Deus e foi concebido em espírito. Então todo homem e mulher que existe, que já existiu e que ainda vai existir, nasce na condição de pecado e, por consequência, afastado de Deus. Se aproximar de Deus, se reconciliar com Ele, tem que ser uma escolha nossa. Então não existe nenhuma pessoa totalmente justa na terra. A palavra de Deus mesmo afirma isso. Tudo isso reafirma o perdão que alcançamos de Deus ao crer em Jesus Cristo. A passagem diz que nenhum engano se achou em sua boca e são irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, não existe culpa, não existe falhas, eles são perfeitos diante de Deus. Nenhuma condenação existe sobre essas pessoas. Isso mostra que com Cristo, de fato, todas as nossas culpas são perdoadas e somos aceitos pelo Pai como pessoas dignas, justas e perfeitas aos seus olhos. Finalizando, creia no amor de Deus e no perdão que vem de Deus. O momento é agora de se aproximar de novo dele, mas vê-lo como ele realmente é, o Deus que faz tudo novo em nossa vida, tira todo o mal de nós e que hoje está nos preparando para morar com ele por toda a eternidade, nas regiões celestiais, onde não haverá mais dor, inquietação, angústia, ansiedade, medo, não vai ter mais choro, doenças e morte.
não haverá mais o peso do pecado sobre nós. Viveremos um sentimento de paz e alegria constante que será sobrenatural, algo que não se encontra hoje. Viveremos na plenitude do amor do nosso Pai. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Amém?